E eles vêm para a igreja toda apertadinha, igual uma salsicha. É para atrair olhares. Isso se chama lascívia. É pecado. Aí a gente convida uns cantores evangélicos. Eles vêm todo apertadinho, com a calça aqui embaixo, com a camisa curtinha, fazendo o para mostrar a barriguinha. É ilícito, é lascívia, é exposição do corpo de forma pecaminosa. Deus está falando com essa juventude aqui. Conecte teu corpo ao arrebatamento. O corpo que o arrebatamento vai transformar é corpo santo. O corpo que Cristo vai glorificar é corpo santo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Se podemos ler, digam amém. A partir do versículo de número 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Versículo 3. Porque a vontade de Deus para a vossa santificação é que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Nessa área, ninguém oprima ou engane o seu irmão, porque o Senhor é vingador dessas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Quem despreza isto não despreza o homem, mas a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. E procurais viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Assentai-vos, por gentileza. O capítulo 4 de Tessalonicenses nos traz algumas verdades como contexto para o versículo 16. Eu vou repetir. O capítulo 4 traz algumas verdades como contexto. O que é o contexto? Tudo aquilo que envolve um versículo antes ou depois. Isso ajuda a sua compreensão com respeito à palavra. Isso te fará entender o que levou o escritor a escrever tal versículo. Versículos isolados é a base para a seita. Texto sem contexto é pretexto para se entender ou pregar heresias. Então, ao meditar nas escrituras sagradas, detalhe, a expressão meditar vem do hebraico sussurrar. É interessante você ler a Bíblia e ir falando em voz audível ou até sussurrando.
O Warren Wiersbe disse que se você não conversa com a Bíblia, dificilmente a Bíblia vai conversar com você. Você precisa fazer perguntas ao texto. Você precisa falar, sussurrar aquilo que você está tentando entender, tentando aprender. Então foi nessa visão que eu comecei a ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, propriamente no capítulo 4. Quando Paulo vai falar que duas coisas ele já tinha ensinado, e essas duas coisas a igreja de Deus em Tessalônica, não a igreja de Tessalônica, é de Deus, ela precisava abundar, crescer, prosperar naquilo, ter com abundância, com largueza, multiplicar-se conforme aqueles ensinos. Lado direito aqui, está me ouvindo? Diga amém, por favor. Paulo disse que duas coisas ele já tinha ensinado àquela igreja, e ele deixa claro que essas duas coisas que ele havia ensinado, esses irmãos deveriam crescer no que eles já tinham ouvido. Então, Paulo vai repetir a pregação. Paulo vai repetir o seu ensino. É como ele disse à igreja de Deus em Colossos, que não se cansava de lhes ensinar aquelas verdades. Existem mensagens, principalmente no congresso onde se tem um tema, que você pode dizer, mas eu vou ouvir isso de novo. Se você não muda, a mensagem não muda. Existem verdades que você vai ouvir sempre, para tu mudar. Quando você mudar, aí Deus poderá mudar o perfil da mensagem que falará ao seu coração. E enquanto a gente não muda, e enquanto a gente apenas vai melhorando, Deus vai falando sempre para nos aperfeiçoar. Essas duas coisas que Paulo já havia falado foi a santificação do corpo e o amar o próximo. Perceba que ele diz no versículo 1: rogamos, exortamos, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Para quê? Para que abundeis cada vez mais. Aí no versículo 2 ele diz: vocês sabem que mandamentos vos tenho dado. Não é estou dando pela primeira vez. Vocês sabem os mandamentos que já vos tenho dado. A expressão que Paulo muito usa é vós sabeis. É porque a igreja já tinha ciência daquele assunto no qual Paulo está tocando. Depois ele diz no versículo 9: quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque vocês já estão instruídos de como deveis amar uns aos outros, e nisto abundeis cada vez mais. Paulo vai fazer uma conexão entre a mensagem do arrebatamento e o estilo de vida aqui embaixo. Repito, Paulo vai fazer uma conexão entre a mensagem do arrebatamento e o estilo de vida aqui embaixo. Os crentes que mais pensam no céu são os que mais fazem algo na terra, ou pela terra, ou pelo ambiente em que vive. Então, Paulo vai falar sobre algumas coisas que vai nos conectar à verdade do arrebatamento. Ele vai dizer a partir do versículo 1: vocês receberam, agora vocês precisam andar conforme o que receberam, para que possam crescer. Você precisa se desenvolver espiritualmente se você crê no arrebatamento. Você não pode se limitar ao que você já viveu. Você não pode se limitar ao batismo nas águas. Você é crente? Sou. Por quê? Porque eu sou batizado. E o que é que você faz? Eu vou para a igreja e depois eu vou para casa. Não tem uma expectativa de vida espiritual. Não tem uma experiência maior com Deus. Não se desenvolveu naquilo que aprendeu. Toda mensagem tem a aplicação prática. Se eu ouço Bíblia e nada pratico, eu não passo de um hipócrita.
Eu estou perdendo tempo se eu não quero trazer para a minha vida aquilo que ouço. É o que Paulo disse: vocês receberam, agora vocês precisam andar, ou seja, praticar o que aprendeu para que possa abundar, para que possa crescer. Se você não começar a praticar o que aprendeu, você não vai se desenvolver. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para a nossa geração. Quando o Senhor chama Ezequiel, Deus o chama para o profundo. Começa nos pés, vai para os joelhos, vai para o ventre, vai para o lombo. Depois ele tem que atravessar a nado, porque Deus tinha mais para Ezequiel. Davi começa como pastor de ovelhas. Davi era um tocador de harpa. Davi começou sendo o protetor das armas do rei. Davi carregava o lanche para os seus irmãos. Se tornou o maior rei da história de Israel. No capítulo 42 de Jó, Jó disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço mais de perto. Os meus olhos estão te vendo. Quando você observa a vida de Moisés, ele, quando criança, tem uma experiência dentro de um cesto colocado no rio Nilo. A Bíblia Sagrada diz que ele é encontrado pela princesa, ele é criado no Egito. Estevão disse que ele foi formado em todas as ciências do Egito. Moisés era um camarada totalmente preparado. Quando a Bíblia diz em Êxodo 2 que ele cresceu e se tornou varão, a expressão varão ali é um homem de valor, homem valente. A história diz que Moisés chegou a ser general de um grande exército. Moisés foi se desenvolvendo na vida. Moisés viu milagres acontecendo quando Deus enviava aquelas pragas pregadoras, porque cada praga era uma pregação no Egito. Moisés viu as águas do Mar Vermelho se abrirem. Moisés viu um pedaço de madeira entrar numa água, ele mesmo colocou por ordem de Deus, e a água que não dava para beber se tornou potável. Moisés tocou na rocha, feriu rocha, saiu água. Moisés viu maná descer do céu, codornizes à altura de estender a mão e pegar quando tiveram fome. Moisés viu as costas de Deus, Deus passou, o protegeu, ele vê a glória do Senhor manifestada a ele. Mas um dia ele ainda orou dizendo: eu quero ver a sua face. Deus disse: quem vê minha face morre. Ele insiste como quem diz: eu morro, mas eu vejo, eu quero ver a sua glória. Moisés era alguém que tinha sede de algo a mais. O que Paulo canta sobre Deus? Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Gente, o que eu estou dizendo para você, parafraseando o que Paulo diz no versículo 1: o que eu já vos ensinei, vocês receberam, anda nisso, para que cresçam cada vez mais. Oh, aleluia. Daniel, no capítulo 1, ele é um dos sábios na Babilônia. No capítulo 2, ele é o líder dos sábios. No capítulo 4, ele é conselheiro de Nabucodonosor. No capítulo 5, ele é constituído terceiro governador na Babilônia. No capítulo 6, já não é o Império Babilônico, é o Império Medo-Persa, sob a liderança de Dário. E Daniel é constituído como um homem que lidera 117 homens que lideravam o reino. Daniel foi crescendo cada vez mais. Você precisa se desenvolver. Você não pode ficar na mesmice. Evangelho é poder de Deus para a salvação, mas também é poder de Deus para nos desenvolver. Aleluia. Eu estava agora na convenção no Brás, pastor Amarildo também estava e vários obreiros aqui, e um representante do IBGE estava lá. E ele deixou claro que onde o evangelho chega, a prosperidade chega. Onde o evangelho chega, as famílias mudam. E temos estimativas de crescermos muito
mais nessa nação. Não foi pastor que disse isso, foi um dos líderes do IBGE. O que eu estou querendo dizer é que o plano que Deus tem para nós é grande. Por que os pastores estão aqui acreditando em vocês? Por que pastores, presidentes que já deram muito da sua vida poderiam estar descansando, mas estão investindo na nossa vida? Porque acreditam em nosso futuro. Se você ler o livro Heróis da Fé, ou comprar esse livro em áudio pela CPAD ou qualquer outra editora, você vai ver que os heróis da fé começaram com 17, 18, 19 a 23 anos de idade. Com 23 anos de idade, Lutero já era doutor. Com 20 anos de idade, muitos jovens faziam a diferença, eram teólogos, eram missionários, porque o que eles ouviam, eles iriam crescendo. Hoje eu tenho 28 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra com 5 anos. As histórias que meu pai me contava, eu chegava na escola dominical, minha mãe era professora da classe das crianças, e ela me deixava ensinar para as crianças a história bíblica que eu havia estudado com ela, para ensinar a classe das crianças. Só que até meus 8, 9 anos de idade, como que era a pregação do Eliseu? Eu sou de Ilhéus, Bahia, então ali me chamavam de pregador mirim, Eliseuzinho. Aí eu pegava o microfone e falava um monte de versículo, e falava um monte de salmo. Tinha nada a ver um salmo com o outro, mas as pessoas dizem: ó, que bonitinho. Se com 28 eu estou desse tamanho, imagine com 8, 9, 10. O cabelinho liso na cara, o povo achava engraçado. Mas aí a idade foi chegando, 10, 11, 12, 13. As pessoas não estão achando mais bonitinho. E o que eu fiz? Eu comecei a cantar, gravei 2 CDs, comecei a compor. Mas eu estava percebendo que Deus queria mais de mim. Eu fui pregar em Brasília. Quando eu fui pregar em Brasília, nos hospedamos na casa de um casal, Samambaia, Distrito Federal. O nome do casal, irmão Erasmo, irmã Glória. Até hoje temos uma amizade linda. E eu olhei para minha mãe e disse: eu não quero voltar para a Bahia não, eu quero ficar aqui. A minha mãe disse: mamãe vai orar. Ela orou, Deus falou com ela. No outro dia ela foi embora de onde eu fiquei lá com a irmã Glória e o irmão Erasmo. Fiquei ali em Brasília, estudando a palavra. Eles me colocaram num quartinho sozinho no último andar. De meia-noite às 4 da manhã, lendo Bíblia de joelhos, fazendo esboços de joelho. Primeiro livro de esboço que ganhei é um livro verde, encadernado, 1000 esboços. O segundo livro de esboços que eu li foi do pastor Josué Gonçalves, e erros que os pregadores devem evitar. Eu comecei a estudar, eu ficava o dia inteiro sozinho ali em cima. O casal trabalhava, estudava pela manhã, à tarde eu ia tocar teclado, e à noite eu ia ler Bíblia. Chegou até o período da minha tia, que também morava em Brasília, me levar no médico, e o doutor falou assim: isso é normal, ele é por dentro, ele tem o dobro da idade que ele tem por fora. Ela disse: que é isso, doutor? Ele disse assim: provavelmente ele lê muito ou não come muito. Era o jejum e a leitura da palavra a noite inteira. Aí tem gente que pensa que fazer a obra de Deus é fácil. Tem gente que pensa que crescer no ministério é fácil. Não é, meu querido. Crescer dói. Para abundar naquilo que Deus nos deu, tem que se pagar um preço, tem que descer na presença do Senhor. Você precisa valorizar os seus sonhos, você precisa valorizar a palavra, porque aquilo que você valoriza, você atrai. Eu comecei a pregar a palavra. Hoje eu sou vice-presidente em um campo. Hoje sou casado e bem casado com a mulher do meu tamanho, eu não apanho. Hoje eu prego no Brasil e fora do Brasil. Tenho 6 livros escritos, está saindo o 7º, mais de 500 temas em DVDs. Hoje eu formo pregadores, adolescentes e jovens, e o Deus que fez na minha vida quer fazer muito mais na sua vida. Aleluia. Pelo amor de Deus, não me entenda mal, eu não estou aqui me gloriando. Eu estou falando de onde Deus me arrancou, o que Deus fez na minha vida, o que eu aprendi com a minha liderança. Eu comecei a praticar
o que eu aprendia e eu quero mais, eu vou me desenvolver mais, e você também pode, porque o céu é para aqueles que, se tiver como, se tiver oportunidade, se tiver tempo, vão investir para crescer em Deus. Quem está entendendo essa palavra? Aleluia! Paulo está dizendo: se desenvolvam, cresçam cada vez mais. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que se minha mente está ligada ao arrebatamento, eu preciso de santificação em meu corpo. O negócio vai apertar, mas eu tenho que falar, principalmente porque o público aqui, a maioria é jovem, e a nossa geração, quando digo a geração, é o tempo em que vivemos, é a geração da pornografia. As propagandas têm que ter mulher pelada. Aí eu fico me perguntando, por que essas feministas não vão lá lutar para tirar a foto das mulheres seminuas nas propagandas, mas querem tirar das escrituras sagradas os conselhos que Paulo dá para o benefício da família? Querem criticar Paulo, querem criticar os pastores, querem criticar o evangelho. Mas perceba como a nossa geração sofre, como os nossos jovens sofrem. Versículo 3: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A expressão prostituição aqui vem do grego porneia, que quer dizer todo tipo de imoralidade sexual. Paulo está falando para um povo que tinha a influência grega. Vou repetir para você não esquecer. Paulo está escrevendo para um povo que são novos convertidos e que vieram de uma influência grega. O mundo greco-romano encarava o sexo como um caos sem lei. Grandes personagens da filosofia grega tinham amantes. Eu fiz uma pesquisa, eu anotei aqui. Alexandre o Grande, além de viver na prática homossexual, tinha amante, Thaís. Aristóteles tinha uma amante, Herpília. Péricles tinha uma amante que escrevia seus discursos, Aspásia. Platão tinha uma amante, Arquenassa. Sócrates tinha um amante, Arquipe. O templo do culto pagão era Afrodite, onde o culto era feito aos deuses pagãos com relações sexuais e homossexuais. Sexo aberto, o mundo não mudou. Você olha a nossa geração, o Brasil se assemelha a Sodoma e Gomorra. Se você ler Gênesis 19, a Bíblia diz assim, ó: jovens e adultos, meninos e homens, chamavam os anjos na porta de Ló para abusar dos anjos sexualmente. Querido, esse pecado é realidade, mas não é novidade. Agora vamos para o nosso país. Não há nenhum fenômeno ou fator no Brasil que influencie mais o mau caráter do que as novelas da Globo. Eu vou repetir, não há fator ou fenômeno no Brasil que influencia o mau caráter mais do que a novela da Globo. E tem jovem crente que só vai para a igreja depois da malhação. E olha para aqueles estudantes que nunca foram alunos coisa nenhuma, que diz respeito à professora e professores, que é só prostituição. E aqueles atores se tornam modelo para muitos da nossa juventude. Quando eles vão ser entrevistados sobre a propaganda, eles vão dizer: nós retratamos uma realidade mentira. Eles induzem a uma realidade de traição, imoralidade, prostituição, homossexualismo, virgindade desprezada. Eu ouso dizer, e posso até me corrigir depois, mas do conhecimento que tenho até agora, a Rede Globo é o centro do satanismo no Brasil. Você precisa vigiar. Pastor Oídes José do Carmo, pastor presidente da nossa convenção no estado do Goiás, ele disse que cada sinopse, cada título das novelas da Globo
passa 30 dias no terreiro de macumba, 7 dias no crânio de um cadáver, para chamar sua atenção, para prender a sua mente. Irmão, ali naqueles programas e novelas, a família, o evangelho tem sido zombado. Paulo está dizendo: cuidado, saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Por quê? Porque o que a televisão mostra é que roupa bonita é aquela que mostra seios, roupa bonita é aquela que mostra as coxas. A moça tem que se expor para chamar a atenção, e essa cultura está tomando conta de muitas igrejas. Olha o que Paulo diz: ninguém oprima ou defraude seu irmão nesse negócio. Eu vou ser mais claro, mas eu vou repetir: ninguém oprima ou defraude seu irmão nesse negócio. Mocinha de Deus, minha filhinha de Jesus Cristo de Nazaré, você pode ser capaz de oprimir alguns irmãos, principalmente jovens, que vieram de um mundo sujo, estão no processo de libertação. Aí Deus é justo, mas a roupa da irmã é mais justa que Deus. A irmã vem para a igreja com... Deixa eu te dar uma explicação. Pela esposa que tenho, como minha esposa se veste, eu tenho moral para falar o que estou falando aqui. Eu tenho moral para falar o que eu estou falando aqui. Você precisa entender que se você não esquece dessa roupa, ela não é para a glória de Deus. A roupa indecente é aquela que você não se esquece. Eu sei que o Maranhão é quente, eu sei que a cultura é botar uma roupa mais curtinha, mas você tem que viver na cultura do céu. Eu não estou dizendo que você não vai vestir uma roupa jovial, mas você pode andar na moda sem ser vulgar. Você pode se vestir bem sem oprimir o seu irmão. Por favor, não se sinta envergonhado. Eu não estou aqui como crítico, eu estou aqui como pastor expondo uma verdade bíblica. Provérbios 7 fala contra mulheres que se vestem como prostituta. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que a mulher tem que se vestir com modéstia e pudor. Então, minha filha, se você acha necessário vestir tais roupas que é para conquistar o seu varão, mostrar a perna para conquistar o varão. Às vezes eu penso: a irmã está mostrando as pernas porque é a única coisa que tem de bonito. Não, eu tenho que expor para ver se alguém olha para mim. Eu tenho que me expor para ver se eu chamo a atenção de alguém. Se pela carne você conquistar, se pela pele você conquistar alguém, pela pele você será desprezada porque ela murcha. Se o camarada gostar de você só pelo seu corpo, ele vai te trocar por outra, porque sempre ele vai achar uma com um corpo mais bonito que o teu. Pensa um pouquinho, minha filha. Teu corpo, diz a Bíblia, é para a glória de Deus. Mantenha seu corpo em santificação e honra. Você, minha filha, pode não ter dificuldade com alguns tipos de vestes, não, mas os homens têm. Eu já vi cantoras em nossas tribunas que os pastores têm que baixar a cabeça e clamar o sangue. Mas antes de clamar o sangue, faz igual o pastor Bertier, manda descer e trocar a roupa, depois volta para cantar. Querida, você precisa entender que você é representante de um reino, e o reino de Deus é reino de santidade. Quem está entendendo essa palavra? Deus tem compromisso sim com as suas vestes. Não oprima seu irmão nessas coisas. Olha o que Paulo diz: Deus é vingador dessas coisas. E eu também quero falar para os meninos. Filhão, você sabia que quando você beija a boca de uma mulher, você não tocou só o corpo dela? O ser humano não tem corpo, não tem alma e não tem espírito. O ser humano é espírito, alma e corpo. Quando se toca no corpo, já tocou na alma, já tocou no espírito. Você precisa entender
que brincar com o sentimento de alguém vai atrair a vingança de Deus para a sua vida. Está escrito: não oprima seu irmão nesse negócio. Na área de moralidade sexual. Sabe aquele namoro que quando você vai beijar no pescoço, a irmãzinha diz assim: para. Filhão, vocês são crentes? Somos. Ok. Vocês namoram? Uhum. Vai casar? Deus que me livre. Então não namora, pelo amor de Deus. Você está oprimindo alguém. Você namora com aquela menina? Aham. Vai casar com ela? Sei não. Então você está com a mulher de outro cara, velho. Não entendi, pastor. Tá bom, eu vou explicar. Você namora essa menina? Aham. Vai casar com ela? Não. Você está se envolvendo com a mulher de outro homem. Por quê? Porque tem alguém que vai casar com ela, enquanto você diz que não. O homem dela é quem vai se casar com ela. Filha, para de se empolgar com o cabelinho arrepiado, com tênis caro. Não, ele se veste lindo, a roupa dele é top. E a mãe dele, como é que se veste? E o pai dele? O que tem a ver, pastor? Tá bom. Ele anda de carrão, rebaixado, o som é até mais caro que o carro, tuti, 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 o cabelo é bonitão, a roupa é de marca, e ele gosta da marca que aparece, né? A marca, tem que ser do lado de fora. Mas a mãe é desdentada, o pai anda de havaiana, todo mundo doente. Do jeito que ele trata a mãe, vai cuidar de você. Do jeito que ela trata o pai, ela vai tratar você, filhão. Você precisa orar. Você precisa vigiar. Sabe o que é que está na moda agora? Para os meninos. Porque os estilistas, a maioria deles são homossexuais. Com todo respeito ao profissionalismo. Quer dizer, eu não tenho respeito por esse tipo de profissionalismo. Com as calças que desenham as partes íntimas dos meninos. E eles vêm para a igreja toda apertadinha, igual uma salsicha. É para atrair olhares. Isso se chama lascívia. É pecado. Aí a gente convida uns cantores evangélicos. Eles vêm todo apertadinho, com a calça aqui embaixo, com a camisa curtinha, fazendo o para mostrar a barriguinha. É ilícito. É lascívia. É exposição do corpo de forma pecaminosa. Deus está falando com essa juventude aqui. Conecte teu corpo ao arrebatamento. O corpo que o arrebatamento vai transformar é corpo santo. O corpo que Cristo vai glorificar é corpo santo. Aí eu não entendo algumas mães. Namora, minha filha, mas não casa não. Eu e minha esposa estamos tratando um assunto lá em Goiânia, que a mãe se diz crente, pastor, olhou para o casal de jovens e disse assim: vocês querem fazer sexo? Ela usou a expressão: vocês parecem que estão no cio. Faz sexo, mas não casa. Se diz crente. Filho, filha, o pecado te fará colher. A Bíblia diz: o teu pecado te achará. O salário do pecado é a morte. Esse salário não atrasa. Para hoje de viver na prática do pecado. Pastor, o que é imoralidade sexual? Tudo aquilo que incita a sexualidade indevida, pré-marital ou pós-marital, antes do casamento ou fora do casamento extraconjugal. Se você incita, mas não pode se responsabilizar, você está na prática do pecado.
Cuidado, evita ficar a sós. Evita levar a moça sozinho no seu carro para casa a certos horários. Alguns gostam de antecipar a marcha com a mão aberta. Minha filha vigia, meu filho vigia. Eu posso falar mais coisa aqui? A prática da masturbação está destruindo alguns jovens, até casamento. E tem missionários televisivos, pregadores da internet, homens conceituados, livro que o camarada ainda tem a coragem de escrever. A Bíblia não fala nada sobre isso. Ah, você está de brincadeira. Tu está de brincadeira com a minha cara dizer que a Bíblia... Irmão, do que a Bíblia não fala, meu querido? Ela tem princípios. Se ela não falar diretamente, ela põe princípios. Bora pensar. Um jovem não masturba pensando numa lâmpada, num alface, numa caixa de som. Ele masturba-se pensando numa moça que se expôs diante dele. Então, o que Jesus disse? Aquele que deseja uma mulher que não é tua, em seu coração já adulterou, já cometeu imoralidade sexual. Segundo, é resultado de pensamento sujo. O que a Bíblia diz? Pensai nas coisas que são de cima. A Bíblia diz: leve cativo o seu pensamento a Cristo. A Bíblia diz: medita na minha palavra dia e noite. Ocupa sua mente com o que é santo. Primeiro, olhou, desejou, pecou. Segundo, maus pensamentos. Terceiro, a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Não passa mais por aquele endereço que mostra aquela foto daquela mulher nua. Não vai mais naquele mercado onde aquela funcionária sem vergonha não sabe se vestir. Evita ficar na internet. Evita seguir moças ímpias, rapazes, obreiros, pastores, pregadores. Eu não entendo como que obreiro casado segue mulher ímpia. Filho, para de seguir. Tu estás se tornando escravo do prazer. Para nós na Bahia tem uma bestalhada. Por quê? Por que o diabo escraviza os nossos jovens nessa prática? Porque é tudo mental, imaginário. Gente, eu vou abrir o verbo. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. É aqui dentro. Ele tem que mentir. É aqui dentro. E o diabo escraviza a sua mente. Aí, isso aqui eu e minha esposa sabem. Pastor, vem cá em casa, por favor. Aí vai eu e minha esposa. Eu estou me separando do meu marido. Por quê, irmã? Eu casei. Tem 8 meses que ele não me toca. Por quê, irmã? Ele vira para a cama e tem prazer em si mesmo. Vira para a parede e tem prazer em si mesmo. Uma outra diz que se levantou na madrugada. O marido estava com o PC aberto, tendo prazer em si mesmo, sem tocar na esposa. É vício. Meu filho, decide hoje a viver em santidade, porque a trombeta vai tocar. Meu filho, decide hoje a deixar isso de lado. Suas mãos é para a glória de Deus, seu corpo é para a glória de Deus. Seu corpo é para constituir uma família abençoada. Eu profetizo em nome de Jesus que o diabo não vai destruir seu futuro pela sua fraqueza. Quem pode levantar a mão para receber essa palavra? Eu abençoo você com sabedoria de Deus, com poder de Deus. Que o Espírito Santo nessa manhã te fortaleça. Que o Espírito nessa manhã abra sua mente para a palavra. Que Deus afaste de você quem te faz pecar. Que Deus afaste de você quem te faz cair. Que Deus afaste de você o mal.
Ei, foi na cama que Sansão pegou contra Deus com Dalila. Foi ali que diz a Bíblia, o Espírito de Deus já havia se apartado dele, ele não sabia. Siquém abusou de Diná. Ela saiu de entre seus irmãos e foi para a terra estranha. Cuidado, moça, não saia de entre seus irmãos, não se desvie, fica com a gente. Siquém foi circuncidado, mas morreu pela fraqueza do instrumento do seu corpo que o fez pecar. Faraó tomou Sara e queria se deitar com ela. Mandou produzir Sara todinha. Quando ele estava na cama, Deus enviou uma praga sobre todo o Egito e todos os homens ficaram estéreis. Porque se é na área sexual que você tanto peca contra Deus, olha para mim. Se é na área sexual que você tanto peca, é nessa área que Deus vai cobrar de você. Abimeleque, Gênesis 20, eu falei de Faraó, Gênesis 12. Agora Gênesis 20, outro já se interessou por Sara. Deus desceu na cama e disse assim: se você tocar nela, eu te mato. Ela tem marido. Deus é vingador de quem oprime seus irmãos nessas coisas. Que a sua cama seja um ponto de encontro entre você e Deus, como aconteceu com Samuel. Para quem lê Bíblia, eu vou repetir: que a sua cama seja um ponto de encontro entre você e Deus, como foi com Samuel. Que o seu quarto seja um ambiente não de pecado, mas de oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará.